partir desta aula, nós vamos tratar sobre a organização da educação básica. Como que ela se organiza, né? Ela está distribuída de que forma? Como que cada sistema vai atender? O que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios. Então vamos lá. Este é o título 4. Ele trata, então, sobre a organização da educação básica. O que compete à União? É o artigo 8º. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Então, é um regime colaborativo, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. O que eu falo aqui? A gente diz que compete à União, por meio do Conselho Nacional de Educação, normatizar, elaborar as normas que são específicas da educação, tá? Ela tem também função supletiva e redistributiva. Redistributiva, ela recebe os impostos, faz o cálculo do Estado, de quanto ele arrecadou, com base no número populacional, faz o repasse. Mas este estado é um estado que tem uma baixa densidade demográfica em termos de contribuição tributária, ou seja, a população que não contribui é muito maior do que aquilo que contribui para manter as necessidades básicas daquele estado. Então, ele suplementa, ele complementa para poder fazer com que o recurso seja equitativo entre os estados da federação. Os sistemas ainda terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9º. O que compete à União, que é a incumbência da União? Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados e o Distrito Federal e os municípios. Vejam, no artigo 8º, ele fala em regime de colaboração. Então, se é em regime de colaboração, eu tenho que elaborar o plano em colaboração com os municípios. Então, eu estou dizendo aqui que o Plano Nacional de Educação trata tudo em regime de colaboração, mas quem implanta este regime de colaboração não é o Plano Nacional de Educação, é o artigo 8º da LDB. Então, se vocês tiverem alguma questão que fale sobre isso, lembrem-se, não é o plano que implanta o regime de colaboração, e sim a Lei de Diretrizes e Bases. Segundo, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino dos territórios. Terceiro, prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo assim sua função redistributiva e supletiva. Em alguns apenas a assistência técnica, em outros a assistência financeira e em outros a assistência técnica e financeira. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. É a BNCC, porque é ela quem dá a base para os currículos e os conteúdos mínimos. Lá no início do estudo sobre a LDB, ele cita a formação comum, e aqui acresce formação básica comum. Não esqueçam, é a Base Nacional Comum Curricular. O artigo 4º-A
estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Este foi acrescido em 2015. Quinto, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Como que ele coleta? Por meio do censo escolar. Ele coleta as informações, analisa e divulga essas informações. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade da educação. Muito bem. Hoje, acresce-se a este sistema de avaliação escolar a questão da avaliação da educação infantil também, tá? Só que a educação infantil não recebe o nome de rendimento escolar. Então, hoje, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica é o SAEB. O SAEB, ele avalia as turmas, a educação infantil, de forma censitária, mas por meio da direção escolar, e dos professores. Ela são questionários eletrônicos, a direção recebe um link no e-mail da instituição e realiza a avaliação. Ela preenche este questionário, bem como os professores. O SAEB também envolve as turmas de segundos anos do ensino fundamental. Este é de forma amostral, é elegido uma amostra nas escolas públicas e é aplicada esta avaliação. Esta avaliação, antes de 2017, ela era, até 2017, vamos dizer assim, o nome dela era ANA e ela era aplicada nas turmas de terceiro ano, era a Avaliação Nacional de Alfabetização. Em 2018, com a alteração da LDB, final de 2017, começo de 2018, a educação infantil ela já havia sofrido transformações, o ensino fundamental também, e a alfabetização ela passou a ser apenas para primeiros e segundo anos. Então, a partir de 2019, a antiga ANA veio compor o que hoje se chama apenas SAEB. Ela veio fazer parte do Sistema de Avaliação Nacional, sem a nomenclatura mais de ANA, porque elas já eram todas parte do SAEB, mas aí você tinha as divisórias, as divisões, né, vamos dizer assim. Aqui também, no ensino fundamental e ensino médio, passa a ser censitário para todas as escolas públicas. Na edição de 2017, o ensino médio ainda era apenas amostral. Hoje, ensino fundamental e médio são censitários. Para dentro desta avaliação, ela veio compor o SAEB, deixando de receber o nome de ANRESC ou ANEB. A ANEB era a Avaliação Nacional da Educação Básica. ANRESC era a antiga Prova Brasil. Então, antes de 2019, na edição anterior, que é a edição de 2017, nós tínhamos a ANA, a ANEB e a ANRESC. ANA, segundos anos, terceiros anos. ANEB são as avaliações aplicadas aos professores de língua portuguesa e matemática e a avaliação dos questionários aplicados à direção, e ANRESC, Prova Brasil. A partir de 2019, todas estas avaliações passaram a compor apenas SAEB, recebendo apenas o nome de SAEB, Sistema Nacional de Avaliação, e elas são aplicadas na educação infantil por meio de questionários eletrônicos, elas são aplicadas nas turmas de segundo ano, quinto ano, nono ano e terceiro ano de ensino médio. Questionários eletrônicos são aplicados para as escolas. Então, a direção recebe o questionário recebe um link no e-mail, ele entra nesse link, vai entrar com
a sua documentação própria, né, com a sua identificação enquanto representante da unidade escolar, responde a este questionário. Este questionário, ele trata sobre a unidade escolar, sobre a escola. Questão física, algumas dimensões didáticas, pedagógicas, então, com relação à escola. Fora isso, censitariamente, as turmas de 5º, 9º e 3º ano de ensino médio realizam a prova que são aplicadas aos alunos. Esta prova é para parametrizar, para coletar dados com relação à aprendizagem destes alunos. Tá? Ela é censitária para as escolas públicas. Fora isso, nós ainda temos dentro, para essas turmas, uma parte de amostra. Essa amostra são aplicadas em instituições privadas, em escolas privadas, para que possa ser feita uma análise do rendimento do que é do público, da escola pública e do que é da instituição privada. Também essas avaliações são sempre de língua portuguesa e matemática, e os professores de língua portuguesa e matemática, todos, porque ela também é censitária, respondem questionários com relação à disciplina que ministra. O SAEB também inclui a avaliação de ciências nas turmas de 9º ano e 3º ano do ensino médio, mais nas turmas de 3º ano do ensino médio, mas os 9º anos também. Podem ser ciências, ela engloba tanto ciências humanas quanto ciências da natureza. Então, pode ser que uma turma seja avaliada com ciências humanas, outras com ciências da natureza. Ou na mesma turma, uma parte desta turma faz avaliação de ciências humanas e a outra parte desta turma faz avaliação de ciências da natureza. Essas avaliações são amostrais nas instituições públicas, ou seja, nem todas as escolas, nem todas as turmas respondem. 7º, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Perdão, porque o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é o ENAD, tá? Ele é feito por meio do ENAD. E também existe uma avaliação que é aplicada eletronicamente nas instituições. 8º, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior, é o que eu acabei de dizer, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este sistema de ensino. Então, esta avaliação, ela é em regime de colaboração. 9º, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Nós estamos tratando aqui sobre a União. Então, o que compete à União? As instituições federais, todas elas, e todas as universidades públicas, todas as unidades privadas que não façam parte do sistema estadual, tá? Então, as instituições de ensino superior privadas estão no sistema federal, tá? Então, são eles responsáveis pela avaliação. Caberá um Conselho Nacional de Educação, que exerce as funções normativas de supervisão e de atividade permanente. Para o cumprimento, nos incisos de 5º a 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. As atribuições poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Aos estados, o que compete? Compete todo o papel da União, mas com relação ao que faz parte do seu sistema de ensino, tá? Então, é organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições do seu sistema de ensino.
Qual é a organização do sistema estadual de ensino? Todas as instituições mantidas pelo seu sistema, tá? As instituições públicas, sejam elas universidades estaduais ou escolas estaduais, bem como as escolas de ensino fundamental e ensino médio, tá? Das instituições privadas. Se o município tem conselho municipal de educação, ele organiza o que lhe compete, tá? Que são as instituições que fazem parte do seu sistema. Segundo, definir com os municípios forma de colaboração para a oferta do ensino fundamental. Por quê? Porque o ensino fundamental, ele é mais de competência do município, mas o Estado tem que assegurar a oferta do ensino fundamental. Então, ele supre as necessidades dos municípios quando esses não conseguem atendê-lo. Então, normalmente, as escolas estaduais, elas ofertam os anos finais do ensino fundamental e aquilo que é de sua responsabilidade exclusiva, né? Não vou dizer exclusiva, de maior responsabilidade, que é o ensino médio. Ele supre, inclusive, as questões financeiras, tá? Disponíveis nas esferas do poder público. Terceiro, elaborar e executar políticas e planos nacionais de acordo com as diretrizes e com o que está posto no Plano Nacional de Educação, integrando e coordenando ações com os seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar cursos de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, baixar normas complementares, assegurar o ensino fundamental, com prioridade o ensino médio, oferecer com prioridade. Então, é aquilo que eu disse, assegurar, tá? Ele supre as necessidades do município e prioritário é o ensino médio. Assumir o transporte escolar das escolas públicas. O Distrito Federal, ele cumpre tanto as competências referentes ao Estado quanto as referentes aos municípios. Os municípios incumbir-se-ão de exercer as funções do que compete aos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e do Estado, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Ele não suplementa. Por quê? A escola, ela não tem o recurso próprio. O recurso advém das ações do município, dos recursos do município. Então, o município ou o Estado, ele pode exercer isso de uma forma como uma ação de atribuição de responsabilidades. Então, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, quem executa o dinheiro da merenda escolar é direto à instituição de ensino. Tá? As escolas estaduais recebem direto o recurso para executar a merenda escolar e depois fazem a prestação de contas. Já em outros estados, isto é feito por meio de licitação. O estado adquire e distribui a alimentação escolar. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis quando eles tiverem atendido plenamente sua obrigação, vamos dizer assim, que é a educação infantil e o ensino fundamental. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. O artigo 12, muito cobrado em concursos, tá? Então, estejam atentos a todos estes incisos. O que compete ao estabelecimento de ensino?
elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar os pais quando da frequência e rendimento escolar, tá? Bem como sobre a execução da proposta pedagógica. Quando isto não é cumprido, ou seja, a frequência e o rendimento não são adequados, ele tem que informar ao conselho tutelar, notificar ao conselho, principalmente com relação à frequência. Acima de 30%. É óbvio que eu não vou esperar chegar neste patamar para poder tomar providências, né? Eu tenho que antes verificar, informar a família, entrar em contato com a família para saber o que está ocorrendo. 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos os tipos de violência, principalmente o bullying. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Artigo 13. Também amplamente cobrado em concursos, incumbências dos docentes, participar da elaboração do PPP da escola, elaborar e cumprir seu plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, possuir estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e as comunidades. Então, são 6 as atribuições e incumbências dos docentes. O artigo 14 define as normas de gestão democrática, os princípios. Então, nós temos 2 princípios. Primeiro, a elaboração dos profissionais, a participação deles na elaboração do PPP e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Aqui também está subentendido a participação na realização dos conselhos de classe. Artigo 5º. Os sistemas assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Artigo 16. O sistema federal compreende, não esqueçam, isto cai em concurso. Inciso 1º, instituições de ensino superior ou de outras mantidas pela União. Então, nós temos o Colégio Dom Pedro II, as universidades federais e os institutos federais. Segundo, as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Sistema estadual e Distrito Federal, instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual ou pelo Distrito Federal. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. As instituições de educação superior que fazem parte do seu sistema de ensino, porque aqui quando eu falo instituições de ensino mantidas, a universidade estadual, se eu tenho, também faz parte. As instituições de ensino médio e fundamental das escolas privadas, os órgãos de educação estadual e Distrito Federal. O Distrito Federal ainda inclui a educação infantil mantidas pela iniciativa privada ou as públicas, né? Porque elas fazem parte do seu sistema de ensino. Os municípios, instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal.
as instituições de educação infantil criadas pela iniciativa privada e mantidas por ela, e os órgãos municipais de educação. Artigo 19. As instituições de ensino em diferentes níveis têm duas categorias: as públicas, mantidas pelo poder público, e as privadas, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. As instituições privadas podem ser particulares ou comunitárias. Particulares são instituições mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentam as características dos incisos abaixo. As comunitárias são aquelas com grupos de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam entidade mantenedora representantes da comunidade. Eu ainda tenho as confessionais, que são de grupos de pessoas ou jurídicas ou físicas que tenham orientação confessional e ideologia específica, e as filantrópicas na forma da lei. Então, pessoal, é isto. Esta foi a nossa aula sobre a composição da educação, a organização da educação básica. Até nosso próximo encontro e bons estudos!